Boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a nossa Terça da Esperança de uma maneira diferente, diante de toda a situação que tem acontecido no mundo inteiro, por conta do coronavírus. Nós estamos tomando as medidas de precaução, mas nem por isso nós vamos deixar de ter contato. Então, nós faremos a nossa celebração da Terça da Esperança essa noite de uma maneira diferente, mas de uma forma que a gente possa estar em contato, não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos através das nossas mídias sociais. Então nós vamos ter a nossa celebração dessa noite, nesse formato. Você é muito bem-vindo. E nós vamos começar o nosso momento de hoje fazendo uma oração para que a gente já inicie o nosso culto, inicie a nossa celebração. Quero convidar você então, da maneira como você estiver, a orar comigo. Nós vamos estar então começando o nosso culto. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer porque nós temos ainda formas de te adorar em unidade, em conjunto. Ainda que nós tenhamos essa distância física, sabemos que o Teu Espírito nos une. Sabemos que nós podemos levantar a nossa voz onde quer que nós estejamos, porque o Senhor está conosco. É o Senhor que nos une mesmo em meio à distância. É o Senhor que nos une no meio das adversidades. É o Senhor que está conosco e o Senhor é a razão de sermos igreja, de sermos o Teu povo. Que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento e que o Senhor conduza os nossos corações e que nessa adversidade nós possamos tirar um tempo aqui em concentração na busca pela Tua presença e pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar juntos a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
o adoramos, é por isso que louvamos a Ele. Eu quero convidar você, nesse momento, a ter um momento de confissão, a ter uma parte do seu relacionamento com Deus, a partir da sua confissão dos pecados. Nós temos trabalhado nas nossas terças-feiras o valor da oração e quais são as características dela. E a confissão é um momento muito importante da oração, que nós realmente nos apresentamos a Deus da maneira como nós somos. Nós reconhecemos os nossos erros, nós colocamos as nossas insuficiências, as nossas limitações diante da presença de Deus. Eu quero convidar você então a ter esse momento, um momento de oração contrita, olhando para o seu coração e reconhecendo diante de Deus tudo aquilo que pode ser uma insuficiência ou algo que o desagrade. Essa é uma forma de nós nos aproximarmos dele e confiarmos mais nele. Vamos juntos? Senhor Deus, cada um de nós agora busca a tua presença na intenção de reconhecermos as nossas falhas, de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos os nossos pecados. Pai, nós colocamos todas essas questões diante da tua presença porque confiamos na tua graça e confiamos na tua misericórdia, confiamos no Deus que nos perdoa, confiamos que o teu sacrifício na cruz, ele nos livra de todo mal, ele nos limpa de toda transgressão, de toda iniquidade. Nós colocamos os nossos pecados na tua presença, não necessariamente para nos sentirmos culpados, mas para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar no teu amor, na tua graça, na tua presença, e que esses pecados possam ser superados através da força do teu poder, do teu Espírito que habita em nós, e assim nós possamos ser vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continuamos nesse Espírito e vamos louvar a Deus com mais uma música. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Que Ele seja sempre exaltado, que Ele é grande, Ele é bom. Nós temos na nossa terça-feira uma celebração que ela é feita, entre outras coisas, através da oração.
De fato, a oração é um foco que nós temos. E nesse instante, então, nós vamos desafiar vocês a orar mais uma vez. É muito importante que você se una a nós em oração. Mesmo que você esteja na sua casa ou em qualquer outro ambiente, nós gostaríamos que você se unisse também com as pessoas que estão próximas a você. Talvez você esteja com a sua família, então esse é o momento de você orar junto com a sua família. Talvez você esteja junto com os seus amigos, esse é o momento também de você se unir com eles. Ter um momento onde você para o que você está fazendo, se concentra em Deus, mas se concentra também na pessoa que está próxima a você. Se você puder, una-se em oração, reúna-se em oração com as pessoas que estão aí pertinho de você. Nós vamos ter um tempo de silêncio em que você vai orar e, quem sabe, você vai estar também perguntando para a pessoa que está perto de você se ela tem um pedido específico de oração. Vocês vão orar juntos, um pelo outro, em família, entre amigos, e nós vamos depois fazer tudo isso como igreja, em nome de Jesus. Vamos começar? Senhor Deus, nesse instante em que nós temos uma súplica para levantar ao Senhor, nesse momento que nós nos concentramos em orar pelas pessoas que nos cercam, estando elas presentes ou não, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa condição, a condição de pessoas que têm limites, de pessoas que não conseguem resolver todas as situações da vida. E nós queremos trazer não apenas os nossos pedidos à Tua presença, mas nós queremos também pedir que o Senhor olhe com graça e com favor às pessoas que nos cercam. Nós pedimos pelas famílias, ó Deus, pelas famílias da igreja, pelas outras famílias, ó Pai, que de alguma forma se relacionam conosco. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha estar trazendo harmonia para esses lares, que o Senhor venha trazer compreensão no coração de cada um, empatia, amor, ó Pai, e que as pessoas possam aprender a conviver na presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer paz aos lares que estão em conflito. Que o Senhor venha trazer saúde emocional. Que o Senhor venha trazer temperança, controle aos temperamentos, ó Pai amado. E que os frutos do Seu Espírito possam alcançar a vida de todos os familiares. Os amigos, ó Pai amado, que convivem conosco, que eles possam também ser alcançados por Ti. E que eles possam ter uma vida, ó Pai amado, inspirada pelo Teu Santo Espírito, e que nós possamos crescer mutuamente com eles, que sejamos razão para o crescimento deles e que nós possamos crescer também junto com eles. Que o Senhor coloque em nós a alegria na comunhão, na convivência e nos vínculos que são unidos e formados pelo Teu Espírito. É assim que nós oramos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos muito felizes de poder estar mantendo contato com você. E nós temos também um momento, que é o momento da mensagem, da Palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você acessasse a palavra onde você estiver. Nós vamos fazer uma breve leitura de um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 17 até o versículo 27. É um texto muito conhecido, você acompanhe conforme você tiver acesso a uma mídia ou uma Bíblia que estiver perto de você. A palavra de Deus diz assim nesse texto: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus,
Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Que o Senhor nos ajude e auxilie a entender a tua revelação para nós nessa noite, e que a tua palavra fale aos nossos corações. Toma-nos, ó Deus, com teu Espírito, auxilia-nos na nossa compreensão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto vai nos conduzir essa noite para uma mensagem cujo título é Lidando com as Crises. Talvez eu te faça um lembrete agora. Você já higienizou sua mão hoje? Já usou o álcool em gel? É interessante como que nós, no nosso dia a dia, nos esquecemos às vezes de ter cuidados que são básicos. O higiene e a asepsia talvez sejam algumas dessas questões que só entram no nosso hábito, no nosso cotidiano, no momento de crise como o que nós estamos passando hoje, com o risco da infecção do coronavírus. A higienização das nossas mãos, do nosso corpo e alguns cuidados que a gente deveria tomar, eles não deveriam ser exclusivos dos momentos de crise. Deveriam fazer parte do meu cotidiano e do seu também, porque isso traz, na verdade, coisas boas para nós, nos traz mais segurança, nos livra de alguns riscos desnecessários, mas talvez a gente só se dê conta dessa necessidade ou da urgência disso quando nós estamos passando por crises. E por isso, talvez hoje seja importante lembrar que as crises são importantes na nossa vida. As crises são importantes por vários fatores, mas hoje eu quero trazer alguns deles, inspirados nesse texto e em outras passagens da Bíblia. Mas o primeiro aspecto que eu quero trazer para você refletir é que a crise, ela é uma maneira de nós enraizarmos a nossa fé. É uma forma de nós criarmos raízes para a nossa fé. Talvez a nossa fé muitas vezes enfrente uma crise, enfrente dúvidas, enfrente situações em que a gente perceba que a nossa fé não anda bem. Ou quando nós estamos diante de uma crise, toda essa insuficiência da nossa fé, ela vem à tona. Nós somos confrontados pelas crises. Se você imaginar a fé como uma semente, será que nós temos cultivado essa semente da maneira como ela deve ser cultivada? Será que nós temos regado essa semente? Será que nós temos colocado essa semente num local adequado? Com a iluminação adequada, com as condições adequadas, tendo a iluminação do sol, tendo um ambiente agradável, tendo um solo compatível com a necessidade dela? Talvez nós não tenhamos dado à nossa fé a tratativa que seja necessária para ela, assim como nós não higienizamos as nossas mãos em momentos que não tem aparentemente um risco de contágio, mas acontece que a nossa fé, se ela for considerada nesse símbolo, no símbolo de uma semente, nós podemos ver que essa semente talvez tenha ficado descuidada. O próprio Cristo ilustra a fé como uma semente. Ele utiliza o grão de mostarda como uma semente minúscula, muito pequena, mas quando ela é colocada diante dos cuidados certos e diante do solo adequado, ela floresce, ela cresce, ela se torna uma planta. A nossa fé também, ela precisa estar em constante crescimento, mas para isso ela também precisa de um constante cuidado da nossa parte, da maneira como nós olhamos para a nossa crença, para a nossa fé em Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma situação muito interessante. Quando esse homem ilustra e conta, na verdade, o seu problema, o problema de saúde do seu filho para Cristo, e ele lança a seguinte colocação: se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão. Jesus responde assim para ele: se podes, tudo é possível àquele que crê. Veja como Jesus devolve ao pai do menino a condição do se podes. Quando aquele homem lança para Jesus essa colocação e diz, se podes,
ele está perguntando se Jesus pode curar. E quando Jesus devolve para ele, se podes, Jesus está perguntando a ele se ele pode crer, se ele pode ter fé. Veja que ilustração importantíssima para a nossa vida, porque muitas vezes a nossa expectativa é colocada toda no poder de Deus. Isso significa que talvez, assim como aquele homem, nós ainda não conheçamos o Deus a que nós servimos. Nós ainda não saibamos qual é o poder verdadeiro de Cristo. Ele pode curar qualquer enfermidade, Ele pode resolver qualquer problema, Ele com certeza pode lidar com qualquer situação, e nenhuma crise ela pode apresentar para Cristo algum desafio. Mas e nós? E eu? E você? Nós podemos crer? A crise, ela vem desnudar a condição da nossa fé, mas ela vem com uma outra situação e com outro desafio. Ela nos faz ter a oportunidade de enraizarmos a nossa fé. Então, naquele momento, aquele cidadão, aquele senhor, aquele homem diz: eu creio, mas ao mesmo tempo ele aplica a Cristo uma demanda, uma necessidade. Ele diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. É uma fé vacilante, assim como a nossa, muitas vezes. Diante das crises, nós não temos total condição de chegarmos para Deus e dizer: olha, aqui está a minha fé, imaculada, inabalável. Nós temos uma fé que vacila também. Nós temos uma fé que não é uma fé tão constante assim. Nós precisamos, então, recorrer a Cristo, e para que Ele crie essas raízes na nossa fé, para que ela se torne inabalável nele. Talvez a nossa fé não esteja na direção certa. Nós tenhamos fé na nossa capacidade, nós temos fé na medicina, nós temos fé em outras coisas que não sejam em Cristo, e é por isso que ela vacila. Mas quando a nossa fé está colocada na pessoa de Jesus, as raízes vão alcançar solos profundos, e elas vão enfrentar a adversidade. E quando ele perguntar se nós podemos crer, nós vamos dizer que sim, porque estamos unidos com ele. Aquele homem aprendeu que a origem da fé é o próprio Deus. Naquele instante, quando Cristo apresenta para ele o seu poder, o poder de resolver qualquer crise e qualquer situação. Não se engane, a crise é uma oportunidade para que a gente enraize a nossa fé no solo devido. Existe uma outra circunstância, um outro aspecto que vem através da crise. A crise é uma maneira de fazer com que a gente aprenda. Será que nós temos a disposição de aprender o tempo todo? Será que nós estamos sempre disponíveis para aprender? Será que você se propõe a aprender todos os dias da sua vida? A verdade é que nós nem sempre estamos abertos a aprendermos na vida. Acontece que nem sempre nós estamos suscetíveis ao aprendizado. Muitas vezes nós estamos fechados para receber de Deus uma instrução, uma correção, ou algo que pode mudar a nossa vida. Quando nós vemos também nesse texto, aquele homem que se dispõe: eu creio, mas a minha fé não é tão forte assim, eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade, na minha falta de fé. Nós vemos também uma pessoa disposta a aprender. Eu quero lembrar você também de um outro personagem bíblico muito interessante, que passa por uma situação bem inusitada. O personagem é José, que no Egito, no Antigo Testamento, ele tem uma condição em que ele é preso injustamente. E nessa prisão ele conhece dois personagens que sonham, e José recebeu de Deus o dom para revelar os sonhos. Ele revela os sonhos e de uma maneira muito resumida, eu vou trazer para você. Uma daquelas pessoas, ela é liberta da prisão e o José fica na prisão. E como José fez de certa forma um favor para ele, José pede a ele algo mais ou menos assim: quando você estiver lá diante do faraó, você lembra de mim e intercede por mim, né? Fala de mim, dá uma mencionada para que o meu caso talvez seja lembrado e eu seja liberto. Acontece que aquele homem, quando voltou aos seus afazeres, se esqueceu de José. Isso acontece quando nós colocamos a nossa fé em pessoas, quando nós colocamos as nossas necessidades e aquelas coisas que a gente não consegue lidar e resolver, confiando em pessoas. Nós não podemos
acreditar que as pessoas sempre vão se lembrar de nós, até porque nós também não nos lembramos sempre das pessoas e das suas necessidades. Mas naquela situação, Deus tinha um propósito na vida de José. E esse propósito se deu, isso vai estar lá em Gênesis, no capítulo 40 e 41, se você quiser consultar na sua Bíblia. Especialmente no versículo 8 do capítulo 41 de Gênesis, o texto vai dizer que Deus deu um sonho ao Faraó e colocou nele um incômodo muito forte. Esse incômodo e essa necessidade de interpretar um sonho foi o que fez que José fosse lembrado e então ele fosse colocado dentro da caminhada que levou a ele a um ponto de ser o governador do Egito. Esse era o propósito que Deus tinha para a vida dele. E esse propósito ia acontecer, quer ele fosse lembrado pelas pessoas ou não. A questão é que Deus é quem sempre se lembra de nós. Deus é quem sempre tem o livramento para a nossa vida. Deus é quem sempre pode intervir na nossa vida de uma maneira significativa e decisiva. Nós precisamos então aprender com Ele. E esse aprendizado não é aprendizado simplesmente genérico. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando vierem as crises, assim como José estava numa crise, na prisão, nós precisamos aprender a confiar somente em Deus. Ainda que as pessoas se esqueçam de nós, ainda que as pessoas não possam, na verdade, nos ajudar, Deus é quem sempre pode nos ajudar. Nós é que precisamos ter esse aprendizado de nunca desanimar, mas sempre confiar nele. José aprendeu com essa situação, com essa condição, a confiar somente em Deus. Romanos 8,34 é um texto muito interessante e ele diz assim para nós: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Precisamos aprender que Cristo é o nosso intercessor. Ele é quem sempre vai se lembrar de nós, mesmo diante das crises. O terceiro aspecto que eu quero trazer para você é que a crise, ela é uma ferramenta muito importante para o nosso autoconhecimento. Sem as crises, talvez a gente se iluda. Talvez eu e você, a gente se iluda com a nossa capacidade. Quando as coisas estão indo muito bem, nós temos a tendência de imaginar que isso é por conta das nossas virtudes, por conta da nossa habilidade de lidar com a situação. Mas a crise vem para nos fazer entender que nós temos os nossos limites e que todos nós temos as nossas insuficiências. Nós precisamos entender, e isso geralmente acontece através da crise, que mesmo que a gente seja muito habilidoso naquilo que a gente faz, mesmo que a gente tenha talento, mesmo que a gente tenha condição de resolver muitas coisas na vida, nós nunca teremos qualidade suficiente para resolver todas as situações. Nós temos limites e Deus usa muitas vezes as crises para nos fazer lembrar disso, porque o sucesso às vezes vai nos levar para longe da presença de Deus. Talvez quando as coisas estão bem, a gente não se lembre de orar, a gente não se lembra de alimentar a nossa fé. E é por isso que esse texto, com essa condição da fé vacilante, ele vem me lembrar e lembrar você que é fácil ter fé, ou aparentemente ter fé, quando as coisas vão bem, mas quando as coisas se tornam fora do nosso alcance, assim como a situação que nós estamos vivendo hoje, a fé que vai nos trazer segurança no Senhor, talvez ela seja algo um pouco difícil. Precisamos então nos conhecer a verdadeira condição da nossa fé, conhecer as limitações, conhecer às vezes a enfermidade da nossa fé. Nossa fé muitas vezes está enferma, está doente, e a gente não se dá conta disso porque as coisas estão indo bem demais. Então a crise, ela é esse instrumento que vai fazer com que a gente se conheça melhor a condição da nossa fé e lide melhor com isso. Precisamos reconhecer qual é a verdadeira condição da nossa fé através da crise. A fé também não vem simplesmente mostrar para nós a condição da nossa fé. Ela vem também para nos desafiar a superar os nossos limites. Nós não estamos reconhecendo os nossos limites diante dessa crise toda, diante das crises que vêm na nossa vida. Acontece que não é simplesmente para isso que Deus coloca uma crise na vida dos seus filhos. Deus coloca a crise na nossa vida para que a gente também se desafie a superar os nossos limites através do nosso relacionamento com Deus. E para isso, eu quero ler com você Atos 16, capítulo 16, versículo 23, que diz assim, que os apóstolos, esse contexto é quando os apóstolos são presos também injustamente,
Havendo eles dado muito açoites, lançaram-os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós vemos aqui uma situação de crise, onde eles estão presos e imobilizados, e qual que é a reação de Paulo e Silas naquele momento? Eles começam a louvar a Deus, eles começam a adorar o Senhor. E isso mostra que mesmo naquele momento de crise, existe uma situação em que eles reagem de forma a adorar a Deus, de louvar o Senhor. Como é que nós temos reagido às nossas crises? Será que a gente tem olhado para os nossos limites e temos sucumbido a eles? Será que nós não podemos reagir a essas crises de uma forma diferente, louvando e adorando a Deus? O aperfeiçoamento da nossa vida como filhos de Deus, como cristãos, é que a gente reaja às crises de uma forma que engrandeça a Deus, que seja uma adoração a Ele, que seja uma forma de nós louvarmos a Deus, e isso vai fazer com que a gente supere os limites. Talvez a gente não vai erradicar o coronavírus do mundo, talvez a gente não vai alcançar a cura para a enfermidade que nós estamos querendo naquele momento, mas com certeza a nossa fé e a nossa confiança em Deus, eles serão desenvolvidos em nós. Nós vamos crescer em Deus através da forma como nós praticamos a vontade dEle. Diante das crises, eu quero encerrar esse momento apontando para o próprio Cristo. Cristo, talvez numa de suas crises mais agudas, no jardim do Getsêmani, ele faz uma oração a Deus, dizendo assim, que se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está na iminência da morte, sabendo que o seu sacrifício está próximo, mas em sequência ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus, ele nos ensina, ele nos dá capacidade para superar os nossos limites. Ele também enraiza a nossa fé num solo fértil, mas ele fez tudo isso entregando a sua vida. Na iminência da morte, ele recorre a Deus. Nós, nos riscos que nós estamos expostos, estamos reagindo de que forma? Vamos aprender com Cristo. Eu desafio você a olhar para Ele. Eu desafio você a crer nele. Eu desafio você a colocar sua confiança nele. Porque se Ele, na iminência de toda essa calamidade e de toda essa crise, entregou-se à vontade do Pai, nós precisamos também fazer a mesma coisa. A crise não vem para nos desanimar. A crise não vem para nos derrubar. A crise vem para nos fazer colocar os olhos em Deus e confiar somente nele e estarmos enraizados nele. Esse é o nosso desafio para essa noite. E eu quero te desafiar a ter ânimo, a ter um ânimo constante em Deus, a desnudar a sua fé diante de Deus e pedir para que Ele nos ajude com a nossa falta de fé. Há sempre razão para nós termos esperança, há sempre razão para nós crermos, e não há nenhum vírus, nenhum pecado, nenhuma calamidade, nenhum desastre e nenhuma tragédia que vai tornar Deus insuficiente. Ele é suficiente para nós. Que esse seja realmente o nosso desafio e que a gente responda a Ele com adoração, com louvor, com fé diante de Deus. Te convido a orar, e essa oração nós vamos fazer ela para um livramento, para que Deus venha trazer saúde às pessoas que estão enfermas, que estão no risco de estarem infectadas. Nós vamos orar também para que todas as circunstâncias que se apresentam negativas da vida tenham uma resposta da parte de Deus. Nós vamos orar para que Deus cumpra a sua vontade diante de todas essas circunstâncias. Se você tem pedidos específicos de oração, ore na sua casa, aí onde você está, por isso. Vamos nos unir em oração pedindo a Deus o livramento, a segurança, mas que Ele também venha nos transformar nessa crise, que Ele venha nos fortalecer no meio dessa crise. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós queremos pedir a Ti, no meio dessa circunstância tão complicada, onde a gente reconhece realmente as nossas limitações, onde a gente reconhece a nossa fragilidade, Pai. Nós também muitas vezes temos esquecido que o Senhor é poderoso e que o Senhor é soberano. Nós queremos então pedir que o Teu Santo Espírito venha colocar em nós essa consciência de confiar no Deus que tudo pode, no Deus que é soberano sobre todas as coisas, no Deus que dirige e governa o universo. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha estar
tocando no coração de cada uma das pessoas que estejam talvez enfrentando um desânimo diante dessa circunstância. Ou pessoas que estão talvez em desespero diante desse quadro, ó Pai amado, que muitas vezes nos assusta, diante de tantos contágios, diante das mortes, ou diante dos riscos que se apresentam para nós. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha encorajar os Teus filhos, que o Senhor venha encorajar a Tua igreja, que o Senhor venha trazer ânimo para nós, e que todas as pessoas também possam, ó Deus, enfrentar essas dificuldades da vida, de forma que venham a se aproximar de Ti. Nós pedimos pelas pessoas que estão apresentando os sintomas, ó Deus, que o Senhor venha estar aplacando, ó Pai amado, a enfermidade, que o Senhor venha estar trazendo cura, que o Senhor venha estar estendendo a Sua mão poderosa, a Sua mão que pode trazer cura sobre essas pessoas. Nós pedimos a Ti pelos familiares, ó Deus, de pessoas que talvez estejam enfrentando as enfermidades, não apenas a enfermidade do coronavírus, ó Deus, mas todas as enfermidades, que o Senhor esteja visitando os leitos, as famílias, as casas, ó Pai amado, e que o Senhor esteja dando livramento, e que o Senhor esteja comunicando a Sua graça, a Sua misericórdia, através desse favor, através dessa cura, ó Pai amado, e que nós possamos aprender a ter confiança no Senhor, e que nós possamos aprender a enraizar a nossa fé, e que essa crise toda venha a ser uma grande oportunidade para nós, de estarmos buscando o tempo todo ao Senhor, e que isso seja constante na nossa vida, e não apenas nas crises. Venha trazer ânimo, confiança, fé e esperança. Nós Te pedimos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Na nossa terça-feira, nós temos também os propósitos de oração. E você que frequenta o nosso templo, os nossos cultos de terça, você pode agora acompanhar a 7ª semana. Quem está fazendo esse propósito na sua casa, você já vai saber disso, vai estar passando para você aí o versículo, assim como da 6ª semana, da 5ª semana, da 4ª semana, da 3ª semana, da 2ª e a semana que nós começamos hoje. O versículo selecionado é um dos versículos que nós lemos hoje, Marcos, capítulo 9, no versículo 22, versículo 24, quando vai apontar para aquela questão: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Hoje, então, para quem vai começar, não é porque nós estamos online que você vai deixar de começar o seu propósito de oração. Você pode começá-lo hoje mesmo, aí onde você está. E quando nós estivermos retornando para as nossas atividades normais no culto, você já vai estar desenvolvendo aí a sua semana da maneira como você se propôs a fazer. Amém? Nós temos então, estamos nos aproximando do final, e nós vamos fazer uma oração para encerrarmos esse momento. Quero te convidar então a se juntar conosco também com as orações que nós estamos fazendo ao meio-dia. Todos os dias nós estamos parando ao meio-dia para estarmos orando pelo fim da erradicação do vírus, do coronavírus. Mas agora eu gostaria também de estar conduzindo essa oração para que nós venhamos a encerrar esse momento. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor nos permite estarmos unidos como igreja, através da presença do Santo Espírito. O Senhor nos une, não importa a distância física que nós estejamos. Obrigado porque nessa terça-feira nós podemos ser desafiados pela Tua palavra, confrontados, mas também confortados e animados por ela. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê uma semana de segurança, de confiança em Ti, e que a gente possa enfrentar essas circunstâncias com o ânimo que está no Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Até breve.